que é a base teórica dos computadores Sim. que todos nós temos. Só que ninguém fala do oráculo de Turing, que a tese dele tem um capítulo que ele publica em 39, que fala o seguinte: existem uma classe de problemas que os sistemas digitais... Não, problemas não computáveis que não podem ser resolvidos. Para isso, nós precisamos de um oráculo para tomar a decisão. Quem é o oráculo? O ser humano. Isso. Então, ele já sabia que existiam limites da lógica digital que não permite suplantar a fronteira que chega no nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, como eu disse, não é digital. Ele é analógico. Então, o futuro da computação... todo mundo fala computador quântico, né? Todo mundo está enamorado, que ainda é uma máquina de Turing. O futuro da computação são hipercomputadores que mesclam analógico e digital. Mas, na verdade, tem bastante já, né? Computação neuromórfica com isso aqui. Não, a computação neuromórfica nem é o que eu estou falando. Não, sim, é verdade. Mas você tem que ter componentes analógicos que suplantem os limites do sistema digital. E um dos limites é a criatividade. Então, a pergunta que eu sempre falo para os caras de xadrez, quando estão em meetings que tem gente falando, quem inventou o xadrez? O ser humano. O seu computador consegue inventar um outro jogo? Não. Ele parte do pressuposto que existe um jogo, que existem regras definidas e que eu alimento essas regras claras. Mas quem definiu tudo isso? De onde veio todo esse sistema? Então, uma máquina com um expert system, como eu já vi vários, que foi treinada com todas as sinfonias de Mozart, não vai produzir Elton John. Não vai produzir os Beatles. Não tem a menor... Então, música sintética para o computador, né? Você ouve certas sinfonias que hoje são produzidas que você não consegue distinguir. Mozart, Beethoven. A moda de, né? Todavia, esse sistema jamais vai produzir Chico Buarque. Tá? Entendi. Então, não tem futuro. Então, qual é o ponto de levar a humanidade para um lugar onde o futuro é o passado? Para mim, seria muito bom se, do ponto de vista futebolístico, porque o passado grandioso, né, vai ser repetido. Mas, do ponto de vista humanístico da sociedade do futuro, eu não quero viver nesse mundo. Um mundo onde tudo que eu vou fazer até o resto da minha vida está definido, decidido, não por mim. Se for para o passado, o Palmeiras nunca vai ser campeão mundial, né? Então, quem será que ele escolheria? Repetir as glórias do Palmeiras ou correr o risco de o Palmeiras ganhar um título mundial? Fica aí a questão, professor. Mas por um algoritmo que me diz... Né, eu tive experiências sensacionais. Uma vez eu estava com um dos melhores estudantes que eu tive na minha carreira, e o menino levanta e começa a rodar em volta de mim na sala. Imagina, você está discutindo a tese do cara, o cara levanta e começa a andar. Eu olhei, e falei, o que está acontecendo? Não, o meu Apple Watch está me dizendo que faltam 2.000 passos para completar o meu dia. E aí, o que você falou pra ele? Não, eu falei pro cara, você tá brincando comigo que a sua vida tá sendo regida pelo Apple Watch. Sabe que hoje tem uns jogos que, inclusive, bonificam com cripto? Sim. E as crianças ficam balançando num balanço assim só para contar passos. Mas eu conversei com relógio. um game developer na China, um engenheiro de gamer de uma grande empresa, e ele me falou que eles têm neurocientistas no time. Não, lógico. Basicamente, na prática, isso quer dizer gente para gerar engajamento caras aí de algoritmo. Sim. E isso aí falam em todos os documentários. Os caras não mandam de computação. Eles mandam de neurociência. Neurociência e psicologia. E a pergunta-chave é a seguinte: no mundo onde os algoritmos ditam a nossa vida, quem manda no mundo é quem escreve os algoritmos. Exatamente. E quem vai ser eleito? Mas não. Para pra pensar. Na verdade, é quem domina a cadeia produtiva, porque não é quem escreve. Não é o técnico. Não é o técnico. Não é quem escreve. Não é o codificador, mas é o cara que instrui como o que o algoritmo vai fazer. Exato, que domina a cadeia produtiva. Então, para pra pensar. Você só vai poder comprar um ticket de avião se você tiver posto o seu lixo todo dia na rua, às 8 da noite, no mesmo momento, durante 300 dias. Quem vai decidir o algoritmo que vai reger a sua liberdade? Parece uma vida de merda isso daí. Exato! É quase... Mas em que nível que você acha que a gente está nisso aí? Não, hoje já tá muito. Não, e sabe o que é o pior? À medida que nós todos, eu também, mas todos nós vivemos imersos 12, 14 horas por dia em lógica digital, o cérebro que é plástico e que continuamente calcula uma equação de custo-benefício, porque ele evoluiu para otimizar a nossa sobrevivência, né? Então, ele está calculando, né, o que é bom e o que é ruim. Esse cérebro está falando, opa, para eu sobreviver nesse mundo, eu tenho que me comportar como aquela máquina. Exatamente. Então, para mim, nós tomamos conta do processo de evolução da nossa espécie. Nós estamos moldando o cérebro humano para se comportar como um sistema digital. Nós estamos pegando uma esfera
e estamos tentando pôr num quadrado. Nós estamos forçando o barato a entrar e o cérebro está falando, opa, se é isso que vai me dar, né, o benefício... Vai ficar quadrado. Eu vou quadrificar minha esfera. E curiosamente, as porções da esfera que estão sendo removidas Cortada. são aquelas que nos trouxeram aqui. Intuição, inteligência, criatividade, desrespeito à autoridade, pensamento fora da caixa e contra a manada. Né? Pensar diferente de tudo aquilo que dizem pra gente que a gente tem que pensar. Transgressão. Pensa, o que seria do Salvador Dalí, Contra Picasso, num mundo desse? Né? Você tem razão. Não um contraponto, Muito mas interessante isso, cara. um acréscimo a essa Também ideia. vejo a sociedade indo por um caminho de merda, de conformidade, né? Conformidade, de homogeneização. Isso. Não, isso total, mas olha isso. Crepúsculo é meio chatinho, né? Crepúsculo é meio... Não tá agregando muito. Aqui também não tem um certo princípio de... Faz algum sentido. Se você colocar um algoritmo para fazer alguma ação, vamos dizer assim, estocástica, ao acaso, por exemplo, assim, imagina que você está programando um sistema para fazer um movimento, tá? Um bonequinho que vai dançar, por exemplo, vai se mover sobre um tabuleiro. Ao longo do tempo, é possível que você encontre, você observe coisas que você não conhecia até agora. E a gente tem vários exemplos desses. Então, por exemplo, programar experimentos com física quântica que usam um algoritmo para fazer determinada coisa. Ou sistemas do Google de pintura que pintam estocasticamente, ao acaso, e a maior parte das vezes é merda. O que acontece? Há 3 anos atrás, eu fui falar num desses TED Talks, TEDx Talks, e estava falando sobre um negócio que era um campo que eu estava começando a desenhar aqui, que eu chamei de campo das heurísticas sintéticas. E o que seria isso? É um campo em que a gente coleciona coisas que a gente descobre que a máquina faz completamente ao acaso, o algoritmo, sabe, machine learning, completamente ao acaso, não porque eles têm um sentido em si ou eles vão trazer qualquer vantagem para a nossa vida, não trazem, mas porque eventualmente aquilo pode inspirar reflexões, maneiras das coisas, fenomenologias que a gente não conhecia. E eu fui colecionando algumas e encontrei várias. Tem muita coisa que a gente olha e fala, mas que coisa doida. Por exemplo, formas matemáticas, estruturas geométricas, que você fala, cara, eu nunca imaginaria que isso aqui poderia existir. E ainda assim existe. Então, eu acho que assim, existe a possibilidade de usar algoritmo para fazer trabalhos que não são direcionados, ele não tem o propósito. Acho que o Miguel definiu perfeitamente a questão do propósito, é fundamental. E a questão generativa, né? A máquina que cria a sinfonia não vai criar Chico Buarque. Você Falou, tem Felipe. razão. Ainda assim, eu posso coletar lá no meio alguns exemplos interessantes sem de coisas dúvida. e aprender formas de pensar o mundo as que são aplicações, alternativas tem às as nossas. aplicações boas e tem o mal, né, cara? Eu Sempre tem o mal. desenvolvo, eu faz 32 Até depois quero anos... falar desse mas papo novo das heurísticas eu comecei a sintéticas, que é bem legal. eu comecei a programar em Fortran, que ninguém sabe mais o que é. Nem sei. Opa, eu sei. Eu Programa também. Você sabe? Claro. Opa! Você deve lembrar do PDP 11 e PDP 12, tá? Que você entrava no PDP 12. O que é isso? É o computador, você entrava dentro dele. Entendi. Você entrava dentro da CPU. Imagina um computador que é um armário que você entra dentro. Você tinha 32K na Era memória para aquele programar. lance de umas fitas e tal. Tá, pô, furada. né, eu passei por todas as fases. Fita, flop disk grande, flop disk pequeno, Isso aí. fita de cassete, né? Aí programei em outras coisas, né? Prolog, programei em várias linguagens, e aí eu deixei de programar porque eu comecei a pensar de acordo com a linguagem que eu programava. Acontece isso. Acontece. Eu programo bastante, chega no final do dia, às vezes, Exatamente. Cara, você tá pensando igual cara. Você tá pensando em Fortran. Maluco, cara. Você tá pensando em Basic, você tá pensando... Aí eu aprendi na última tentativa, a última coisa que eu fiz muitos anos atrás, em C, né? E de repente eu senti o mesmo fenômeno que eu senti enquanto eu estava aqui na faculdade. Depois do meu curso intensivo, que eu sempre faço sozinho, eu passei um fim de semana e eu estava pensando em C. Dos loops, das você começa coisas, a pensar, né? tipo, no algoritmo, então, né, o que você vai cérebro montando. ele vai se moldando de acordo com aquilo que da hora. você põe ao redor dele, tá? E tudo, o que é isso tudo? O que é o Big Tech? O que é o casamento, que pouca gente fala, de conveniência do Big Tech com o Big Money? É o Big Control, Sim. tá? É a tentativa de criar um software, né? Que não é um programa trivial, mas é um sistema
que mantém o comportamento humano dentro de certas barreiras. Hoje a gente sabe, é o meta, cara. É o meta que está sendo criado, né? Eu tenho um aluno que trabalha lá, inclusive, no laboratório do metaverso. Cara, o metaverso é a coisa mais... Eu entrevistei o Kenneth Correia, que é um cara que manja do metaverso. Cara, a coisa mais absurda que ele falou é o seguinte: quando você sai do metaverso, o metaverso continua. O mundo não para. Não é igual o jogo que você desliga, o mundo continua. E você tem o nosso mundo aqui que continua. Vai chegar um momento... Que ninguém vai saber a diferença. Não, que você vai querer saber qual dos dois mundos que eu quero perder mais ou menos coisa, cara. Isso aí já aconteceu. Talvez já. o meta seja um mundo mais legal de eu ficar. Mas pro Isso aí já acontece. O Twitter, o Instagram já acontece, cara. Isso aí acontece total, assim. O pessoal tá na conversa, no churrasco, trocando uma ideia, tomando uma cerveja, fica pegando o celular e rodando o feed de Instagram, porque acha que lá no Instagram tá acontecendo, a vida dos outros tá acontecendo alguma coisa que é muito mais importante do que aquela festa que tá rolando ali, tá ligado? Isso acontece demais já, pô. cérebro vai chegar um momento em que ele não vai saber mais onde ele tá. Olha, isso aí vai ser uma doideira, hein? O Matrix, o primeiro filme do Matrix. É verdade. A primeira vez que eu sentei no cinema pra assistir o Matrix, eu fui com meus filhos, né? Porque eu nem sabia o que era aquilo. Sentei lá, 3 moleque americano, imagina, né? Eu olhei o filme... 1999, Isso, eu acho. isso. E você tá no interior da Carolina do Norte, você não tá em São Paulo, você não tá no Rio de Janeiro, você tá em Durham, North Carolina, ou Chapel Hill, que você conhece, que é um troço desse tamanho. Eu sentei no cinema e era para se divertir, né? Era para, né, o sábado à tarde, esparecer. E eu comecei a ver aquele filme e falei, Cacilda. E os caras foram literalmente no nervo. Na questão do que pode vir a ser o futuro. Você não vai saber distinguir. É isso mesmo. Você pode não conseguir distinguir, tá? Porque o cérebro vai ficar em dúvida, porque a simulação começa a ser tão real, né, de um certo nível, que o seu cérebro incorpora ela como se fosse a extensão do que está aqui, né? E a quem serve isso? Não é nenhum de nós. Claro, é fun, tem um monte de coisa que você pode fazer que é, né, interessantíssimo. Eu fiz isso com o macaco. Os macacos... Quando você pedir pro cara falar, cadê a metade do seu braço? A outra Isso! metade tá lá dentro do metaverso. Mas é o que eu ia falar. falou. Não, mas é isso que eu ia falar para você. Nós criamos um macaco com 8 braços, tá? Só que eles não eram físicos, eram virtuais. Olha aí. Terminava o dia, porque era o momento mais alto da vida do macaquinho no laboratório, era esse, onde ele entrava no mundo virtual, igualzinho a gente faz, e tinha múltiplos apêndices para brincar. Terminava a simulação, o macaco ficava procurando. Olha Com os 2 braços dele, ele ficava... Sabe, ele estava tentando achar onde está o barato que ficou tão legal, porque ele recebia recompensa usando braços artificiais. Nós fizemos um macaco, que é a primeira interface cérebro-máquina... Peraí. Sério? Muito louco. Peraí. Tem um macaco, vocês pegaram um macaco... Tá rolando uns bugs mesmo. Colocaram... Mundo virtual. Botaram um dispositivo na cara do macaco. Isso. Que ele tava dentro do mundo virtual. Era como se fosse um Oculus Quest pra Isso, mim. isso. Aí ele tava no mundo virtual. Ele olhava, tô no mundo virtual, beleza. E aí ele olhava aqui no sovaco dele... Depois. Quando ele saía. Não, mas o Igor tá querendo saber antes. Antes? Assim, ele no mundo virtual, ele olhava aqui, desse lado tinha Isso. 3 braços e desse lado 3 braços. Nós começamos com 2, tá? Então ele tinha 4. Tá. Ele tinha os 2 dele e os 2 virtuais. Chegou um ponto que o macaco conseguia realizar uma tarefa onde ele combinava o movimento dos 2 reais com os 2 virtuais. Olha que doideira. E aí ele conseguia, com a mente dele, ele comandava esses braços virtuais Isso. como se fossem realmente parte do corpo dele. Então, assim, ele mexia esse que era independente desse aqui. Isso. Então, ele tinha... O cérebro dele conseguia fazer com que ele usasse 6 braços, Isso. 4 braços. 4 braços de forma independente. E é pior. Sendo que no mundo real ele só tem 2 desde E é o pior. nascença. Mas aí, quando você tirava o óculos do macaco, ele continuava achando que ele Ele tinha os podia... outros, cara. Por quê? Porque quando você entrava no cérebro, no córtex motor dele, tinha a representação dos braços virtuais. Meu Deus, cara. Você tá entendendo? Então, dá pra fazer isso com o ser humano. O Claro, a senso gente de tem uma ser- representação Claro que somatotópica dá. do Olha mundo. isso aí, Nunca pensei sobre Imagine, isso, você vai viver para ver. Tá acontecendo agora. Mas, sabe, eu vejo uma questão aí que eu acho que a gente sempre tem que ter consciência dela. No fundo, tem 2 metaversos e não um. Um é o metaverso virtual,
E o Sim. metaverso virtual, você está fechado com aquela caixa de sapato eletrônica na cara, chamada óculos de realidade virtual, no qual você vive uma coisa que está absolutamente... Mas você sabe que nem precisa mais, né? nem precisa mais, tudo bem. Você faz um implante retiniano Não, agora. beleza. Tá Caramba, já tá nesse nível? Já tá chegando. Sim, agora, isso aí tá no caminho, sim, e lente de contato, etc. Mas tem um outro metaverso, que é o metaverso aumentado, da realidade aumentada, que vai jogar uma camada sobre você, seu olho. Esse é onde eu faço a aposta mais forte. E esse não é tanto o objetivo dele não é tanto te alienar da realidade física, mas complementar ela, como foi o Google Glasses que não deu certo, só que com informações assim. Por exemplo, você vai chegar numa loja, ou por exemplo, no supermercado, você vê lá as propriedades nutricionais de um produto. O preço, de onde veio. Exatamente. A sua relação com o espaço urbano vai ser complementada, como no Pokémon GO. Mas olha, essa funciona diferente no Mas cérebro. veja, nós estamos publicando um trabalho a qualquer momento onde nós criamos um sexto sentido. Nós já publicamos vários nessa área, mas esse está... Tem umas coisas maravilhosas. Isso é essa área... Nós criamos um ratinho que tem sinestesia, porque ele toca luz infravermelho. Ele não vê a luz infravermelho porque a retina dos mamíferos não tem fotorreceptor que pegue na comprimento de onda da luz infravermelha. Mas nós pusemos um detetor de luz infravermelho na testa dele e mandamos sinal elétrico que sai dele, mostrando onde tem fontes de infravermelho, toda, né, o calor e tal, direto no córtex tátil dele, na parte da face, que são os bigodes, as vibriças do rato, que são os dedos dele, são os órgãos táteis mais importantes. Pois bem, deixamos os ratinhos vivendo no mundo infravermelho. Caramba. Metaverso do ratinho. Do metaverso, mas infravermelho, de uma coisa que eles nunca experimentaram. De repente, os ratos conseguem seguir fontes de luz infravermelha para procurar comida. Sem enxergar. A gente cria um feixe de luz infravermelha, o cara vai atrás da luz infravermelha. A gente não vê a luz, mas eles estão tocando uma luz invisível. Bom, o trabalho que a gente mandou agora, a gente registrou em múltiplas áreas do cérebro, que não foi a área onde a gente jogou o sinal. Áreas diferentes, que estão conectadas, mas são diferentes. O cérebro inteiro do bicho processa infravermelho agora. Isso é maravilhoso. O cérebro inteiro. Você criou uma nova realidade. É uma realidade. E nós provamos que ele mistura ambas. Aí sim. Ele consegue discernir, quando eu toco a vibração dele, continua não tendo problema nenhum, mas ele incorporou uma nova modalidade sensorial no hardware, né, que tá, sei lá quantos anos que tem rato no mundo, uns 40 milhões, 50. Fez um update do firmware. O upgrade do ratinho. Tá? Então, isso é só para mostrar para você quão plástico, quão maleável o nosso cérebro é. Né? E tem gente estudando isso para ganhar dinheiro. Muito. Não é pouco, não. Muito. É pouco. Um ponto importante é que na primeira infância, logo no começo da vida, o cérebro é mais plástico. E hoje em dia, ainda que o VR seja recomendado só a partir dos 7, 8 anos, tem muita criança menor que está mexendo com isso. Além do risco epilético, tem uma série de riscos neurológicos, o fato é que, de fato, você vai gerando uma plasticidade num sentido que ainda é imprevisível e talvez não seja tão legal. Eu queria que você comentasse um pouco como Minha você vê. sobrinha tem 3 anos, cara. Se ela estivesse aqui, ela ia estar aqui na televisão, Isso, sim. a distração mais comum que você vê em aeroportos americanos é a mãe ou o pai dar um telefone celular. Isso. Acalma. Fica com o tablet aí, tablet. fica vendo. Criança de 2 vendo anos. Criança que não aprendeu a falar. Exato. Criança que não aprendeu a escrever. Né? Então, isso está mudando. Está mudando o desenvolvimento. É o neurodesenvolvimento como o um neurodesenvolvimento dessas crianças. A gente não sabe no que vai dar isso. Agora, os finlandeses... Eu imagino que seja positivo. Gosto de acreditar que é positivo. Pode até ter certas coisas positivas. Talvez tenha aspectos positivos mas e tem aspectos negativos. deletérios também. Tem. Tanto é isso que eu falei, que os finlandeses resolveram tirar computadores das primeiras classes do ensino elementar, porque as crianças não estavam perdendo atributos importantes cognitivos de acordo com o que eles viram lá. Tá? Então é o contrário do que a gente ouve, né? É o contrário. É o contrário completamente. Total, cara. E tem um papo nisso que também é escrita manual, né? Como é que você vê isso? Isso é outra coisa muito interessante. A caligrafia humana é uma das coisas mais... Se você estudar a evolução histórica disso, né, que vem de tempos imemoriais, há 5.000 anos atrás, quando a escrita apareceu, existe uma diferença muito grande da escrita cuneiforme, quando os caras usavam uma ferramentinha para fazer aquilo. Se você for ver, é impressionante. Na pedra de barro, né? Na pedra de barro, né, que depois eles queimavam para solidificar, versus os orientais, os chineses, que usavam tinta, né, usavam, né, toda... analogicamente usavam a mão, né, para criar formas, né, para escrever. Tanto é que a caligrafia hoje ainda continua sendo uma das coisas mais importantes na educação
em países da Ásia, né? Na China, na Coreia, no Japão. Eu acredito que esse exercício analógico de você exercitar a criação de formas com a sua mão, direto, né? Com tinta, pincel, coisas, é muito importante para a coordenação motora. Né? E o que ocorre? Todos nós aqui devem ter experimentado essa sensação. Nas últimas décadas, quando você está digitando, tenta escrever de volta. Tenta pegar um texto de 3 parágrafos e copiar na mão. Para quem não faz, né? Eu gosto de escrever à mão. Eu também adoro. Caneta tinteiro, para mim, é... Todos os meus roteiros de vídeo que eu faço, é tudo escrito à mão, cara. Então, mas os seres humanos estão perdendo a habilidade... Né? Uma das habilidades que nós estamos perdendo é essa. Outra é vocabulário. O vocabulário humano está contraindo. Nos Estados Unidos, vários estudos estão mostrando isso. Né? Nós estamos homogeneizando para baixo o número de palavras usadas e o número de palavras conhecidas. Sim. Né? Então, tem perdas. Né? E uma coisa que eu percebo muito na questão do vocabulário é que tem palavras... O que está acontecendo? Tem palavras que a gente está deixando de usar que diz exatamente o que a gente precisa... O que a gente quer falar, mas como a gente não usa mais, a gente precisa explicar de várias formas, alongar o texto ou falar de uma forma mais... Usar mais palavras para dizer o que às vezes uma palavra diz. Vou usar, por exemplo, a questão um paralelo, tá? Em inglês não tem a palavra saudade, né? E pra gente a palavra saudade é muito claro no que quer dizer. É uma palavra que descreve um sentimento com detalhe, né? E o inglês, tipo, não tem. O americano não fala, não tem a palavra saudade. Então eles têm que explicar de uma outra forma quando eles estão sentindo saudade. E eu sinto isso dentro do português, assim. Sabe uma palavra que eu uso muito que sintetiza legal quando eu quero dizer alguma coisa? Tipo assim, essa pessoa é afável. Tipo assim, afável é uma coisa que diz muito, tá ligado? Só que a gente usa pouco a palavra afável. Então a gente tem que dar uma volta pra poder explicar que aquela pessoa é gente boa, coisa e tal. Ou então vai criando outros termos pra substituir uma coisa que já existe. Tá ligado? Loucura, né? Loucura mesmo. Miguel, tem um negócio que eu acho muito interessante disso, que é ligado à retenção, né? A gente tem uma série de estudos que mostram que quando você escreve, você lembra mais.